hoje, meu irmão, minha irmã, será tirado. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele desfaz toda maldição e Ele transforma também, diz a palavra de Deus, que o nosso Deus transforma maldição em bênção. Então, se algum mal veio contra a sua vida, é hoje, diga, é hoje que esse mal será desmanchado e o nosso Deus vai nos libertar. Abra a porta do seu coração agora e diga: eu creio nisso, Senhor, que o Senhor vai libertar a minha vida em nome do Senhor Jesus. Então declare pela fé, isso, pela fé, em nome de Jesus. Você pode declarar assim, ó: se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Ele é o Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o Deus que atende, Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba a unção de, coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Segure nas mãos de Jesus. Levante as mãos agora. Segura nas mãos dele, meu irmão. Segura na mão do Senhor. Ele é Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba som de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Segure firme nas mãos de Jesus. Segure aí, irmão. Segure pela fé. Segure pela fé na mão daquele que nos livra, daquele que nos salva, daquele que nos liberta de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, segurando tuas mãos, Senhor. Vamos sair daqui nessa fé. Vamos sair daqui, meu Deus, segurando firme e forte nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Ele é Deus que atende ao seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que sentou, a resplandecente estrela da manhã. Levante as mãos, diga: geração de Davi. Em nome de Jesus, se liberte agora. Receba a unção de, coloque sua fé e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Estamos firmes em tuas mãos, Senhor. Estamos crendo que do Senhor, meu Deus, aí está a vitória, está a bênção, aí está a salvação, meu Pai, do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aplaude Ele bem forte a Jesus. E vamos louvar a Ele. Ele é o Deus que atende seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que a
resplandecente estrela da manhã, geração de Davi, em nome de Jesus, sim. Receba do Senhor a unção de vitória, coloque sua fé em ação, segure firme, e nas mãos do Senhor. Ele que atende seu clamor, Ele é o Cordeiro Santo que ressuscita, a resplandecente estrela da manhã, geração de Davi, em nome de Jesus, sim. Receba do Senhor a unção de sua fé em ação, e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Vamos aplaudir Jesus, não é forte, bem forte para Ele. Oh, glória a Deus, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Pode sentar. Vamos estudar agora a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. Por isso que é tão importante essa primeira parte, né? Começando, louvando, né? Adorando a Deus. Amém. Primeiro com o ministro Emanuel, depois a gente louva mais um pouquinho. E aí a gente entra na palavra, depois a oração da fé. E Deus vai abençoando o ambiente de fé, de consagração. Vai se montando. Daqui a pouquinho você está já envolvido na presença de Deus. Quando vem a oração da cura, da libertação, logo Deus vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agora estudar a palavra. Quem tem a Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos estudando aqui hoje sobre como vencer a maldição da traição, pessoal. Como é que a gente vence esse tipo de maldição, amém? Se você tem a Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, a gente vai começar nesse versículo para você entender o versículo anterior, tá, pessoal? Eu vou procurar ser o mais resumido possível, né? Porque esse assunto é muito vasto, né? Amém? E no versículo 5 da epístola de Timóteo, segunda epístola, diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amém? E ele diz: destes, faz o que, irmãos? Afasta-te. Amém? Então, qual é o primeiro conselho bíblico para que você, vamos dizer assim, possa vencer esse espírito de traição que habita na vida das pessoas? Amém? Aqui está o primeiro conselho, tá, pessoal? Ele diz: afasta-te. Por quê? Porque o espírito de traição, irmãos, ele é um espírito muito sorrateiro. Às vezes a pessoa, meus irmãos, que mais parece, meus irmãos, tão boazinha, às vezes tem nela ou nele um espírito de traição. Tanto que o texto diz o quê? O início do versículo 5 diz o quê? Olha lá, olha o início: tendo aparência de piedade. Amém? E está falando de quem? Dessas pessoas, irmãos, que tem esse espírito de traição. Quer ver? Vai para o versículo 4. Olha o versículo 4 de 2 Timóteo 3. Versículo 4, de quem a Bíblia está falando? Que muitas vezes tem aparência de piedade, mas na verdade são traidores. Olha lá, traidores, obstinados e o quê? Então, normalmente, os que têm espírito de traição em si mesmo, né? Eles são pessoas o quê? Obstinadas e orgulhosos. Então, a Bíblia está dizendo, irmãos, para a gente se afastar desse tipo de pessoa. É a primeira dica de Deus. Amém? 2 Timóteo 3, 4 e 5. O 5 fala: se afaste, se afaste. Então, a primeira dica para você vencer a maldição de traição é se afastar de pessoas que têm caráter duvidosos. Pessoas que mostrou um caráter duvidoso, olha por essa pessoa, amém, meus irmãos? Mas não dá para fazer negócio não dá para andar muito próximo não. A Bíblia manda se afastar, pega uma distânciazinha, amém? Teve um caso na Bíblia de alguém que tinha essa característica, esse caráter de traição, de infidelidade. Que entenda, toda pessoa que tem um espírito de traição é uma pessoa infiel. Quer ver alguém que não se afastou e se deu mal? Alguém que, pastor, mas como é que ele ia saber? Tinha como ele saber, irmãos. Toda pessoa que ela é infiel,
amém, seja no pouco, ela no pouco ou no muito, não tem justificativa, ela tem espírito de traição, amém? E teve um rapaz da Bíblia que não se afastou daqueles que tinham esse espírito de traição. Gênesis capítulo 4, versículo 8, vamos ler? Amém? Olha aqui, ó. Se ele tivesse afastado, ele não tinha perdido a vida dele. E quantas pessoas, meus irmãos, não teria perdido a paz se tivesse se afastado de certas pessoas? É ou não é verdade? Quantos problemas nós poderíamos ter evitado se a gente tivesse se afastado de pessoas que tinham, de certa forma, um caráter duvidoso, né, irmão? Que eram infiéis, amém? Bom, olha lá o texto. Gênesis 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o que, irmãos? E o matou. Então isso aqui foi um golpe de traição, né, irmão? Porque era um irmão, o irmão acaba confiando, só que mesmo sendo família, irmão, fica atento a isso. Ah, mas é família. Aí você vai lá e empresta o cartão, aí se endivida porque confiou na família. Aí você vai lá e faz um empréstimo no seu nome. E aí depois o problema lá, ó o problema depois. Você confiou, irmão, a Bíblia diz, afasta. Não dá para confiar, pessoal. Amém? Ah, pastor, como é que Abel ia saber que Caim era alguém traidor, que tinha esse espírito? Irmão, é muito fácil. Toda pessoa infiel a Deus tem dentro de si mesmo o espírito de traição. Ah, pastor, onde é que Caim foi infiel a Deus? Está aqui no capítulo 4, no versículo 5 e diante, né? É só você pegar o versículo 5 de Gênesis. Bota o versículo 5, olha lá. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olhou para a oferta de Caim e viu infidelidade. E aí Deus não se agradou. Não atentou, não se agradou. Amém, meus irmãos? Olha o versículo 6 que aqui diz mais. Vamos lá, ou é o versículo ainda? Tem mais alguma coisa nesse versículo? Olha lá. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Tá vendo? Então, a pessoa infiel, irmão, é assim, né? Faz a coisa errada, ainda fica com raiva, né? Faz tudo errado, ainda fica com raiva. E aí diz o texto: irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Continua mais. Vamos lá. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, se você for fiel, não haverá aceitação para ti. Que mais? E se não fizeres bem, o pecado jaz o quê? A porta. Aí diz: olha, se você continuar no erro, o pecado jaz a porta. Que mais? E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, meus irmãos, nós temos muito cuidado. Deus falou com Caim, porque ele foi infiel, mas falou: olha, vou te dar mais uma chance. Se a partir de agora você fizer a coisa certa, passar a ser fiel, pronto, você vai ser aceito. Mas Caim não quis saber de se consertar, porque quem tem esse espírito de traição, irmãos, se não se arrepender de verdade, meus irmãos, não tem jeito. Veja que foi o próprio Deus que falou com Caim, mas ele mudou? Mudou ou não? Não, porque dentro dele, ele já tinha aceitado dentro dele esse espírito, o espírito de traição. Amém, irmão? Onde ele não era alguém confiável. Caim não era alguém confiável, irmãos. Aí Abel confiou, mas a Bíblia manda a gente confiar ou se afastar? O que a Bíblia manda a gente fazer? Se afastar. Ao menor sinal, irmãos, de um caráter duvidoso, você pode até orar pela pessoa, mas, meus irmãos, mantém uma certa distância. Quem está entendendo, meus irmãos? Porque pode ter certeza que aquela pessoa que tem esse espírito de traição vai se levantar contra você. Fuja de quem fala mal de outras pessoas, fala mal dos outros. Sabe por quê? Porque depois vai falar mal de você também. Está dentro do espírito da traição. Falar mal do outro, puxar o tapete do outro. Eu conversei com a irmã hoje, que ela disse: pastor, não vou poder hoje à noite, porque no meu trabalho, um espírito de traição. Foi passado o formulário lá, da pós, que tinha que ser feito, passaram para todo mundo, só não passaram para mim. Ela é a única evangélica nessa escola, a única evangélica.
resto lá tudo católico, espírita. Aí veio a ordem da pós-diretora, a diretora não passou nada para ela. Veio passar hoje. Hoje ela disse que vai virar a noite, acordar para até segunda-feira entregar isso. Uma coisa que todo mundo teve 3, 4, 5 meses, vendo falar para ela hoje. O que é isso? Não é alguém querendo puxar o quê? O tapete? Que se ela não entrega, ela pode ser mandada embora? Você está entendendo, irmão? Como tem gente que quer puxar o nosso tapete? Isso é um espírito de quê? Traição no trabalho. Então o conselho do Senhor é: se afaste dessas pessoas, amém, meus irmãos? E você vai estar se livrando desse tipo de maldição na sua vida, amém? Então o primeiro conselho: você quer vencer a maldição da traição? Se afaste de todos aqueles que têm um caráter duvidoso. Pega uma certa distância, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Segunda dica para você vencer a maldição da traição. Segunda dica: seja fiel ao próximo. Como assim, pastor? Lembra que eu falei aqui lá no começo que o espírito de traição é um espírito de infidelidade? E muitas das vezes esse espírito de infidelidade, irmão, faz a pessoa, meus irmãos, ser infiel ao próximo. Tem gente que é infiel aos seus amigos, aos seus parentes. Tem gente que tem a capacidade, irmãos, de ser traidor até dos seus pais. E ainda diz que não é pecado. Como assim, pastor? Olha o que diz Provérbios 28, versículo 24. Provérbios 28, 24. Então, se você quer estar protegido das maldições da traição, seja você fiel no seu caráter, nas suas atitudes, seja fiel ao próximo, amém, irmãos? Em especial sua família. Glória a Deus, meus irmãos. Seja fiel à sua família, à sua esposa, a esposa fiel ao seu marido. Honre marido, sua esposa, honre o seu marido. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Filhos, honre o seu pai. Pais, honre os seus filhos. Filhos, honre os seus pais. Em nome do Senhor. Amém? Olha o que diz Provérbios 28, 24. O que rouba a seu pai ou a sua mãe, e diz o que? Não há transgressão. Companheiro é de quem? Do destruidor. Porque tem gente, irmão, que tem a coragem de roubar pai, roubar mãe. Às vezes, coitado, só tem aquela aposentadoriazinha, aí faz um empréstimo dos coitadinhos, não paga, é ou não é? Diz que vai pagar. Meu Deus do céu, está dando um golpe no pai, um golpe na mãe. E ainda diz que não é pecado, né? Tem pecado não, tem pecado. Como assim não tem pecado? A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que essa pessoa ela recebe um companheiro. O nome desse companheiro é destruidor. Por quê? Porque ele está roubando. Roubar é um golpe. Roubar é uma traição, ou não? Não é verdade, irmão? Quantos pais confiou naquele filho, aí fez um empréstimo do aposentado, aí emprestou o cartão de crédito, e a pessoa foi lá e usufruiu, mas na hora de pagar, cadê? É um roubo também. E ainda diz, não tem pecado não. Mas a Bíblia diz, quem faz isso, companheiro é do destruidor. Ou seja, quando a pessoa é infiel aos seus semelhantes, pai, mãe, ente querido, amigos, irmãos, amém? Porque não é só o pai e mãe que tem gente que rouba, que o irmão rouba outro irmão, porque é irmão, né? Enfim, companheiro é destruidor. Sabe o que significa isso? Que aonde a pessoa for, o destruidor vai junto. Vamos dar um exemplo aqui? Vem cá, Manuel. Quando a pessoa ela é infiel ao seu pai, à sua mãe, infiel às pessoas, a Bíblia diz que o destruidor acompanha ela. Aonde a pessoa vai, ela vai procurar emprego, vamos procurar emprego, aí o destruidor vai junto, aí dá errado. Vamos agora abrir o meu negócio, aí vai fazer um negócio, o negócio dá o quê? Dá errado, porque o destruidor vai junto. Eu lhe pergunto, você quer um destruidor como companheiro? Sim ou não? Então, seja fiel a Deus, seja fiel ao seu pai, sua mãe, seu ente querido, pois a Bíblia diz, aliás, nem estou nem falando de Deus ainda, viu? Estou falando do próximo, né? Do próximo. Seja fiel ao seu próximo aí, ó. Porque o infiel, que é o traidor infiel, né? Ele vai ter um companheiro. E a Bíblia chama de o companheiro é o destruidor. Obrigado, Manuel. E seja fiel, se temos que ser fiel ao próximo, cumprir os nossos compromissos com eles, amém, meus irmãos?
temos que ser fiel a Deus. Tem gente que está com a vida toda amarrada, irmão, financeiramente falando, porque é infiel a Deus. A Bíblia não diz em Malaquias 3,10 para que a gente traga os dízimos à casa de quem? Bota aí no versículo aí, Malaquias 3, versículo 10. Vamos lá. Versículo 10. Vamos lá. Primeiro ele fala, né? Roubaram a Deus, estou levando não baixo. Mas vamos ler o 10, olha lá. Trazei todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro, para que lhe haja mantimento em minha casa. E depois, não é isso? Fazei prova de mim. Diz quem? O Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então quem mandou trazer o dízimo foi quem? O Senhor. Amém? É uma forma de você ser fiel a Deus e não roubar o que é de Deus. Quem devolve o dízimo está sendo fiel, não tem nele espírito de traição. Amém? E quando você é fiel a Deus dos dízimos, você devolve os dízimos, ele diz versículo 11, olha o versículo 11, o que acontece? E por causa de vós repreenderei quem? O devorador. Por causa da sua fidelidade, Deus diz, eu vou repreender o devorador. Ou seja, quando a pessoa não é fiel a Deus, quem é que vai repreender o devorador para ela? Ninguém. Então se ela é infiel ao próximo, e se a pessoa não é infiel a Deus, ela anda com dois companheiros, um do lado e outro do outro. De um lado o devorador, ou melhor, de um lado o destruidor, do outro lado o devorador. Por isso que as coisas dão errado, por isso que nada dá certo. E nem adianta, ore por mim, pastor. Vamos orar, amém, irmão? Mas se tiver um devorador ou um destruidor por causa de infidelidade, tem que se consertar. Se não se consertar, essa maldição vai continuar, pessoal. Por mais que a gente ore, essa maldição vai continuar. Quem está entendendo, pessoal? Está compreendendo em nome de Jesus? Então, pastor, o que é que eu faço? Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu próximo, amém? Faz o que Jesus falou. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quem está protegido, tá aí as duas dicas. Primeiro, se afaste de quem tem caráter duvidoso, de quem é infiel. Se afaste de quem é fiel à sua mulher, se afaste de quem é fiel à igreja, se afaste de quem é fiel a Deus. Se afaste, irmão. Amém? E segundo, seja você fiel a Deus e fiel ao próximo e a Deus. Amém, meus irmãos? E a terceira e última dica, para você vencer a maldição da traição, amém? Aí que vem a terceira dica. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18, amém? A terceira dica que eu lhe dou é o seguinte, vamos ler, Atos 16, 18, o que está escrito aí? Vamos lá. Isto fez ela por muitos dias. O que essa mulher fez, pastor? Ela começou a perseguir Paulo e Silas, amém? Ou seja, um espírito de traição, um espírito de infidelidade, um espírito ruim, começou a perseguir Paulo e Silas. Um espírito ruim começou a perseguir. Para quê, pastor? Para perturbar. O espírito de traição às vezes quer nos perturbar, quer perturbar nossa família, quer perturbar nossa casa, quer perturbar nossa saúde, quer perturbar nossos negócios, quer nos perturbar até na igreja, irmão, até na igreja, até ouvir a igreja. O diabo quer nos perturbar, ele quer nos perturbar, amém, irmãos? Mas a Bíblia diz o quê? Que isto fez ela por muitos dias. Como é que Paulo venceu esse espírito que estava perseguindo ele? Ele era fiel a Deus. Pastor, sou fiel a Deus, pastor, mas está tendo um levante na minha vida, uma luta assim, sabe, pastor? Com uma coisa estranha. São perseguições espirituais. Então faz o seguinte, se você está sendo fiel a Deus, tem a consciência tranquila disso, faça como Paulo fez. Paulo voltou-se e disse ao espírito. O que ele disse ao espírito de traição? Que espírito que estava naquela jovem? Ele disse o quê? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o que, irmãos? Saiu na mesma hora. Amém, meus irmãos? Então, se o mal insistir em vir contra você, repreenda, manda esse mal embora, insista para ele sair.
Eu falei com uma senhora hoje. Ela disse, pastor, tem uma luta que fica sempre vindo, sempre vindo. Eu falei, irmã, vou lhe explicar o que é isso. É que a senhora vai ter que resistir. Tem demônio que só sai se você persistir. Paulo insistiu e disse, sai. Jesus também insistiu para o demoniado gadareno, para o mal sair. Ele insistiu, dizendo, sai, diga, sai, vá orando, vai jejuando, mas não aceite, irmãos, o mal lhe perturbar. O mal perturbar sua família, seu sono, sua casa. Não, diga, não aceito. Faça como Paulo fez. Manda embora, que o mal, na mesma hora, vai o que, irmãos? Vai sair. E ainda que não saia na hora, tem demônio que resiste, meu irmão. Tem demônio que você fala uma vez, duas, e ele quer, e aí, mas a Bíblia é fiel. A palavra é fiel. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fica na resistência que o inimigo vai bater em retirada. Quem entendeu a mensagem de hoje? Entendeu, meus irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar agora. Fica de pé, por favor. Pega a plaquinha da quebra das 10 maldições. Vamos lá. Pega a plaquinha nas suas mãos da quebra das 10 maldições. E vamos vir aqui na frente do altar para quebrar, despedaçar, né? Este mal, tá, pessoal? É só para marcar um xizinho aqui e aí você quebra, tá bom? Amém? Se a pessoa não quiser, não tem problema não. Quebra no pensamento, tá bom? Isso. A pessoa pode quebrar também no pensamento, tá certo? Isso, em nome de Jesus. É só você pensar. Pensa naquele problema que você quer se libertar dele, pronto. Você pode só quebrar, é só marcar um X se tiver algum desses problemas, tá? Pronto, aí quando der o sinal, você vai quebrar, tá, pessoal? Mas antes, levante a mão direita e declara assim comigo: passa por aqui, Senhor, diga, passa por aqui. Quem quer se libertar, pode dizer assim, ó, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui. Vamos dizer, vamos declarar agora. Passa por aqui, Senhor, diga com fé, com fé. Passa por aqui. Oh, meu irmão, você pode dizer agora. Isso. Pode declarar, pode declarar. Passa por aqui. Oh, Senhor, passa por aqui. Oh, Senhor, oh, diga, passa por aqui. Isso, diga para ele. Tira o mal de mim. Diga, tira o mal, Jesus. Tira o mal de mim. Diga para Jesus, você tira o mal. Pede a ele, pede a ele. Tira o mal, Jesus. Oh, arranca, Jesus, os males. Oh, Senhor, tira o mal. Tira o mal de mim. Oh, Senhor, tira o mal. Tira o mal de mim. Agora você vai dizer, vem me libertar. Você quer se libertar? Diga, vem, vem, vem. Oh, peça a ele, irmão. Peça a Jesus, diga, vem. Vem me libertar, Senhor. Vem libertar o teu povo, Senhor. Vem curar os enfermos, Jesus. Vem libertar toda maldição. Em nome de Jesus. Vem me libertar. Libertar. Oh, Senhor. Diga, vem me libertar. Você orou, você pediu. Agora Jesus vai operar, meu irmão. Não diga nada agora. Coloque a mão direita sobre a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Isso, coloque a mão direita sobre a cabeça. Não diga nada agora. Isso, em nome de Jesus. Só pensa naquele problema que você quer se libertar. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora para repreender toda maldição de traição. Toda maldição de traição contra essa pessoa, eu exijo que você, demônio, saia. Que você, entidade maligna, saia. Largue essa pessoa. O mal
pode bater em retirada. É o mal que entrou na família, é o mal que está perseguindo alguém aqui, que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu digo, espírito imundo, pode começar a sair agora. Deus, agora eu vou passar colocando as mãos sobre ele também. Pode orar. Em nome de Jesus, tudo que possa atrapalhando, meu Deus, essa vida, tudo que possa atrapalhando, meu Pai, os caminhos desse homem, eu ordeno agora, vamos, todo mal vai saindo, vai largando, vai embora, todo atrapalho, todo sofrimento, toda perturbação, tudo que persegue essa vida, eu mando, eu exijo que saia em nome de Jesus. Deus, se existe algum mal perseguindo, uma inveja, um olho grande, algum espírito de traição, oh meu Deus, que esse mal suma, vai embora, desapareça, todo atrapalho, todo mal, sai em nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz: e porão as mãos, serão curados. Então fala agora a enfermidade, fala a doença, fala toda a seta do inimigo, que suma. O mal pode começar a sair agora, o mal pode começar a largar essa vida. Eu não estou pedindo, eu estou mandando agora, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal suma, vá embora e não volte nunca mais. Em nome de Jesus, sai! E tem que sair todo o mal, meu irmão. Tem que sair todo o mal. Feche os olhos, Samuel. É hora de oração. Oh, Deus, toca o teu poder mais forte. Do alto da cabeça, plano dos pés. Que todo atrapalho, todo mal, toda dificuldade, sai em nome de Jesus. E continua orando. É libertação, é vitória, é cura divina. Oh Deus, toca o teu poder mais forte. Que toda a seta do inimigo contra esta vida, toda a seta do demônio, eu paraliso, eu ordeno e digo: sai em nome de Jesus. Agora ore comigo, Senhor Jesus. Digam todos comigo assim: Senhor Jesus, queima agora, queima agora, queima agora, queima, 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 queima. E diga em nome de Jesus, quando eu tirar as mãos, diga na minha cabeça, toda maldição, todo mal, diga vai embora e não volta nunca mais. Em nome de Jesus, tira a mão da cabeça assim, diga sai. Tira a mão de novo, diga sai. Terceira vez, sai todo mal, em nome de Jesus. Agora segura a plaquinha, agora segura a placa. Cadê a plaquinha? Segura, que agora você vai quebrar, meu irmão. Agora chegou a hora de quebrar a maldição. Chegou a hora. Quando der o sinal, pessoal, e você começar a quebrar, não só a traição, a traição será quebrado, todo mal será quebrado. Essa noite é de bênção, meu irmão. Diga: Senhor Jesus, eu quebro toda maldição em nome de Jesus. Pode quebrar agora, igreja. Isso, vai quebrando agora. Isso, vai quebrando. E está quebrada inveja. Diga: está quebrado olho grande, dívidas, doenças, traição, separação, desemprego, nervosismo, confusão familiar, perturbação espiritual. Vai quebrando, quebra, gente. Vai quebrando a autoridade do nome de Jesus. Pode quebrar agora, pessoal. Quebra, pode debaixo do teu pé. Quebra e pisa em cima, pessoal. Isso. Quebra agora, despedaça todo o mal. E aí você vai pisar em cima. Jesus diz na sua palavra: eis que vos dei poder para pisares em serpentes, escorpiões e em toda a força do maligno, e nada vos causará dano algum. Seja completamente liberto, seja completamente curado, seja completamente, em nome de Jesus. Pisou aí? Então diga: mal está vencido. Diga: o mal está vencido e eu estou abençoado. Levante a mão e diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus, pela tua libertação na minha vida, pela tua cura, Jesus. Pelo milagre aqui alcançado, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus.
graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus em nome forte. Bem forte para Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Olha, o mal já está vencido em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus e volte louvando, louvando a Deus. Amém? Eu já estou abençoado pela fé. Eu já estou pela fé. Já estou abençoado. Porque eu creio em Jesus. Os curados aí, ó. Já estou curado pela fé. Já estou curado pela fé. Já estou curado pela fé. Porque Jesus de Nazaré passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Curando os enfermos, liberta de todo mal. O Senhor está. Passa por aqui. Mas o nome de Jesus é poderoso. Não há quem possa derrotar. Diga assim: o nome de Jesus é poderoso. Não há quem possa. As doenças saem, os demônios saem. Quando o nome, manda embora os problemas, assim, ó. E os problemas saem, a inveja sai. Quando o nome de Jesus vem operar. Mais uma vez. E os problemas, as doenças saem. Quando o nome de Jesus vem operar. Mais uma vez. E os problemas, e a bênção vem. Amém, 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 amém. Teve gente que mandou a bênção embora. Misericórdia, irmão. Diga: a bênção vem. Amém, meus irmãos? Mas teve gente que mandou a bênção embora. Pelo amor de Deus. Vou ter que orar tudo de novo, pessoal. Ah, Jesus. Vamos lá. Fique atento, hein, pessoal. A bênção vem. Vamos lá de novo. Vamos lá. E os problemas, a inveja sai quando o nome vem operar. E as doenças saem, e as bênçãos vêm quando o nome de... Vamos lá, nós vamos ver, vamos lá. Agora, vamos lá. Mas o nome de Jesus é poderoso. Vamos lá. Não há quem possa... Vamos lá, atento, atento. O nome de Jesus é poderoso. Não há quem possa... Agora, as doenças saem, a inveja sai. Quando o nome de Jesus vem operar, os problemas saem e a bênção vem. Quando o nome de Jesus vem operar, e a bênção vem, a saúde vem. Quando o nome de Jesus, vamos lá, prosperidade vem, salvação vem. Quando o nome de Jesus vem operar. Amém. Diga graças a Deus. Pode aplaudir Jesus, meus irmãos. Essa é a nossa fé. Pode sentar. Amém, meus irmãos. Culto da sexta-feira, um culto assim alegre, de fé. Amém, irmão? Diferenciado, né, meus irmãos? Agora, deixa eu falar com vocês aqui, que semana que vem nós vamos passar a plaquinha para a gente quebrar a maldição dos vícios. Tem alguém na família que ainda tem algum vício? Seja ele bebida alcoólica, do cigarro, das drogas ou do jogo de azar. Tem gente que vive em aposta, perdendo tudo, perdendo um monte de dinheiro, tá amarrado, né, pessoal? Você quer a família liberta, pessoal, de todos os vícios? Amém? Então você vai vir semana que vem quebrar a quinta maldição dos vícios, em nome de Jesus, tá bom? Então pode passar aí a plaquinha. Aí é só marcar um xizinho, né? Aqui não é para fazer muita coisa não, basta marcar um xizinho, tá, pessoal? Aonde vocês têm algum problema desses aqui, ó: pastor, eu tenho dívidas, pastor, doenças na família, desemprego, nervosismo, confusão familiar, amém? Isso tem acontecido, perturbação, amém? Marca o xizinho nesses quadradinhos, tá? Mas em especial, a maldição que vamos quebrar semana que vem é a do vícios, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então, quem pegou agora, diga-se comigo, levanta para aqui ou levante suas mãos assim, diga-se comigo: Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, pela fé eu declaro, eu vou continuar.